E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, é o seguinte, o Espírito Santo, ele é Deus, e como Deus, ele age, a Trindade age na história da igreja. E sem sombra de dúvida, nos últimos séculos, ou melhor, né, o último século, o século XX, foi marcado pela presença e atuação assim efusiva do Espírito Santo no meio da igreja. É muito legal nós repararmos na história do movimento pentecostal. Tem uma parte meio triste aí, que alguns historiadores, né, ou alguns pensadores de linhas mais tradicionais ainda insistem em esnobar o pentecostalismo. E isso é bem complicado. Por exemplo, já teve história do protestantismo sendo lançada aqui no Brasil, onde simplesmente se ignorou a Assembleia de Deus. Teve, por exemplo, histórias de avivamentos, né? Tivemos aí Asbury, né? O avivamento que aconteceu lá no Kentucky e tal, sensacional. E pessoas, ao contarem histórias do avivamento, simplesmente ignoraram Azusa. E acabou de vir o que eu tô comendo aqui? Aquela aveia não, a outra, esqueci o nome. Um grãozinho aí. Fitness, né, tô fazendo academia, sabe como é que é? Aliás, academia eu recomendo, assim, tipo, porque faz bem pra saúde, mas olha, quem gosta, realmente, enfim, é um outro assunto pra se debater. Mas vamos lá, como é que tá meu dente? Tudo certo. Minha boca tá limpa? Whatever. Não tem edição, né? Vocês estão ligados? Porque o nosso editor tá trabalhando incansavelmente no BT Papo, que sai toda sexta-feira aqui às 11 horas da manhã, e também na EBT, a nossa escola de Bíblia e Teologia. Vocês conhecem a EBT, né, gente? Pelo amor de Deus. A EBT vocês conhecem. Aqui, ó. Escola Bibotalk de Teologia. Vocês conhecem. Você pode vir estudar teologia com a gente aí, porque é sensacional. E já que eu tô fazendo jabá, vamos aproveitar para, últimas vagas do BTD em São Paulo, tá? Agora, dia 15 de abril. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você tá vindo com a gente aí. Agora, chega de jabá. Então, o pessoal foi fazer história dos avivamentos e simplesmente ignoraram Azusa. Gente, você pode não concordar com a teologia, você pode, mas assim, é um erro crasso, é um erro. Eu não considero Azusa um avivamento. Meu amigo, então, assim, as suas definições de avivamento elas estão equivocadas, na minha opinião e na opinião de muitos outros pensadores. Aliás, eu nem sou pensador, sou um reprodutor de conteúdo, um divulgador de conteúdo. E tantos outros pensadores, historiadores, né, do movimento e tal. Então, assim, infelizmente o movimento pentecostal ainda tem essa resistência. E é muito interessante que no cerne, né, ali nas origens do movimento pentecostal, a partir de 1900, 1901 e tal, você tem por durante 60 anos o movimento pentecostal como, sabe, o patinho feio, como assim aquele movimento que causa asco. As pessoas não gostavam do movimento pentecostal, aquele povo barulhento. Mas assim, o barulho foi alto e ele chegou a ser ensurdecedor ao ponto das igrejas mais tradicionais não conseguiram se esconder do movimento pentecostal. Vários testemunhos mostram que pessoas de igrejas tradicionais que estavam passando por alguma doença entravam numa igreja pentecostal e saíam de lá curadas e consequentemente viravam pentecostais, sabe assim, fervorosos. E gente, assim, você dizer que isso é um movimento do demônio, como muitas pessoas dizem, é de uma estupidez gigante. Porque é inegável a ação do Espírito Santo, a genuidade genuidade, tá certo? Genuidade, que é genuíno. Né? É inegável. Se eu falei errado, me corrija nos comentários. Mas, gente, não tem como negar a veracidade da presença de Deus por meio do seu Espírito no movimento pentecostal. E, consequentemente, na renovação carismática. Porque, como eu estava falando para vocês, né? Você tem durante 60 anos um movimento pentecostal isolado das demais igrejas, até que o Espírito Santo começa a agir e a encher e a revestir, ou batizar no Espírito Santo, chame como você quiser, pastores de igrejas tradicionais. Neste livraço, que é indispensável nessa discussão, esse livro aqui, O Século do Espírito Santo, do Sinan, mais ou menos assim, tá? Esse livro aqui do Vinson Sinan, ele é indispensável para você entender esse mover do Espírito no século XX e como o Espírito Santo foi adentrando em igrejas tradicionais e foi fazendo um verdadeiro rebuliço. Inclusive, até separei aqui
nessa história toda o batismo do Denis Benet, tá? Um pastor episcopal, uma igreja mega tradicional lá nos Estados Unidos, enfim, e ele simplesmente numa reunião de oração, sem alarde, sem, sabe, manipulação, você não tem como usar nada que sabe as coisas que você utiliza para negar muitas vezes? Ah, manipulação, galera mandando repetir, não sei o quê, não sei o quê. Não, uma reunião de oração com amigos, simplesmente o Denis Benet, ele começou a falar em línguas, que naquela época passou a ser chamado de batismo no Espírito Santo. E aí, com o Denis Benet, em 1959, 1960, você tem ali o que a galera começa a chamar de neopentecostais. Na época eles eram chamados assim. Hoje, quando nós falamos neopentecostais, a gente lembra do quê? Teologia da prosperidade, igrejas que focam em dinheiro, exorcismo, essa coisa toda. Mas em 1960, os neopentecostais são o quê? São aquela galera de igrejas tradicionais que começam a ter experiências com o Espírito Santo. Simplesmente isso. Tanto que depois, acho que ali pela década de 70, eles mudam para carismáticos, eles mudam para uma renovação carismática e tal, justamente até para descolar um pouquinho também dos pentecostais, né? Para ter um pouquinho essa. Ainda que sejam novos pentecostais, né? Os neopentecostais, porque como eles mantiveram uma teologia tradicional, da igreja tradicional e tal, eles, né, não abraçaram, né, o campo teológico pentecostal, ainda que o campo teológico pentecostal também estava em desenvolvimento, né? Também estava em desenvolvimento. Então eles simplesmente acrescentaram essa experiência do Espírito que foi inegável. E o mais legal é que isso aconteceu com o Denis Benet, mas já aconteceu com outros antes dele. E o Espírito Santo vai pipocando em vários lugares da história essa ação. Ou seja, pastores, membros começam a ter. Gente, eu comi granola, ou coisa que não comam granola antes de gravar vídeo, tá bom? Mas enfim, dizem que é saudável, se bem que eu botei um iogurte ali, que eu não sei, mas eu botei uma maçã para dar uma equilibrada. Então, volta aqui para mim. O mais legal de tudo isso é que acontece com um aqui, acontece com outro acolá, vai explodindo em vários lugares dos Estados Unidos, da América Latina, enfim, essas experiências de pastores, membros de igrejas tradicionais que têm uma presença, né, que recebem uma presença, ficou meio estranho, né? Mas que manifestam, né, que tem um enchimento do Espírito, um revestimento de poder, ou como ficou conhecido, um batismo com o Espírito Santo. Mas eles não querem ser os novos pentecostais, eles têm uma renovação carismática, né? Então esse termo aí começa a ser usado aí a partir da década de 70. E é muito lindo isso, muito lindo. O próprio testemunho do Benet, que é o livro dele, se não me engano, é The 9 O'Clock, 9 O'Clock in the Morning, que é quando ele recebeu essa experiência de falar em outras línguas. Obviamente que ele foi expulso da igreja dele, mas ele começou um movimento e foi um líder carismático aí por mais 2 décadas e influenciou muita gente. Então é esse movimento do Espírito Santo entrando em igrejas tradicionais, porque assim, gente, o Espírito Santo sempre esteve na história da igreja, mas muitas vezes ele era um Deus esquecido mesmo, como vai dizer o Francis Chan, um Deus esquecido, e que as pessoas não falavam-se muito sobre o sacrifício do filho, enfim, a criação do pai, mas e a santificação do Espírito? Aliás, a santificação do Espírito até sempre muito presente, movimento holiness e tudo, mas e os dons espirituais? E toda essa ação, essa presença de Deus? E o Espírito Santo não é Deus? Por que falamos tão pouco sobre ele? Inclusive, várias teologias sistemáticas não têm capítulo sobre pneumatologia, né? Olha só, que inclusive é o próximo módulo da Escola Bibotalk de Teologia. Ainda em 2023, em junho vai ter aí Espírito Santo na IBT. Eu, Cacau e Guilherme Nunes, vai ser sensacional. Mas enfim, várias teologias sistemáticas não têm uma pneumatologia bem definida, né? O Espírito Santo aparece um pouquinho lá na Trindade, aparece um pouquinho na eclesiologia, enfim, um pouquinho na antropologia ali, enfim, né? Você não tem, enquanto que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e tem muita coisa para se falar do Espírito Santo. Não à toa a gente tem o N. Gruden, né? Assim, tem alguns pontos que eu não concordo, enfim, mas o N. Gruden tem, né? Tem uma pneumatologia bem desenvolvida. Você tem agora da Thomas Nelson Brasil a teologia sistemático-carismática. Ó, a gente tem a teologia sistemático-carismática, né? Essa teologia sistemático-carismática, o César Moisés e a filha dele, a Séfora Carvalho,
eles 900 páginas, só 900 páginas sobre o Espírito Santo, enfim. Mas, cara, o que eu quero dizer? Que a gente precisa conhecer essa história, esse mover de Deus por meio do seu Espírito. E por que que é importante, antes de eu ler teologia, de eu ler sistematizações, por que que é importante conhecer a história? Porque eu percebo que eu estou num mover, eu estou em algo que Deus está fazendo no meio do cristianismo. A gente não tem como ignorar o pentecostalismo, a gente não tem como ignorar a renovação carismática, ela está entre nós e ela tem modificado o cristianismo. Então, eu quero insistir para você adquirir essa obra aqui, O Século do Espírito Santo. A editora Vida, ela está relançando, tá bom? Essa obra, ela está relançando essa obra. Ó, dá uma olhada aí, olha que coisa linda. Ó, a câmera vai focar aí, ó, tá? Olha só. E aqui, ó, dá uma pausa no vídeo e dá uma lida aqui atrás, para você ter uma ideia. Beleza? Acho que a minha câmera focou aí, né? Então a editora Vida, por meio do selo Vida Acadêmica, traz de novo essa obra. Gente, é o seguinte, frete grátis, tá? Eu consegui frete grátis até final de junho. Até final de junho eu consegui frete grátis para essa obra. Lembrando que se você for comprar pelo link que está aqui na descrição, você inclusive abençoa o ministério do Bibotalk, tá bom? E por que que eu digo para começar com história? Para a gente perceber o que Deus tem feito ao longo dos séculos. Tá? Claro que esse livro aqui ele vai focar no século XX. Ele vai focar no século onde realmente nós temos um boom da pessoa do Espírito Santo na eclesiologia e também na teologia. Vinson Sinan, O Século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático. Recomendo demais. Comprando pelo link aqui na descrição desse vídeo, você ajuda o nosso ministério. E se você quiser um pouquinho mais de informação além do que eu trouxe aqui no vídeo, afinal, você vai ouvir pessoas que manjam de história da igreja, dá uma ouvida nesse BTcast que a gente lançou lá em bibotalk.com, Renovação Carismática BTcast 497. Inclusive, amei essa arte que o Guilherme Matt fez. Botou o Espírito Santo aí com aquela camiseta, eu fui. E ali a gente colocou vários momentos onde houveram, gente, eu nunca sei falar houveram ou houve. Eu sei que eu erro sempre. Então acho que é houve, né? Onde houve vários avivamentos e manifestações e enchimentos do Espírito e tal. Muito legal esse BTcast. Ouça, gente, você pode ouvir em bibotalk.com, tô colocando o link aqui. Tem ele também no YouTube. Você pode ouvir aqui no YouTube, tem no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple, enfim, apps de podcast. Espero a sua audiência lá, tá bom? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã, hein? Caraca, maluco, amanhã é sexta-feira e vai ter o BT Papo, tradicional, toda sexta-feira às 11 horas da manhã e BTcast Extra, sobre teorias da expiação. E, rapaz, essa semana foi pesada aqui em bibotalk.com, aqui no canal do YouTube, muita coisa boa. Então, tire um tempo para consumir o que a gente tem produzido, porque é feito com muito amor e carinho. E não coma granola antes de gravar vídeos. Ela começa a descolar do teu dente e te atrapalha na gravação. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? É isso.